primeira grande preocupação, logo o que nos passa para a cabeça, é o desejo que tudo corra bem e que as pessoas que vêm à praia assistir às festas saiam da praia, que vão para casa deliciadas com aquilo que vêem. Esse é o primeiro grande objetivo. É o primeiro grande objetivo. E depois a outra preocupação que vem logo de imediato é escolher o tema. A frase-chave, que é, ao fim e ao cabo, o chavão das festas da praia, não é? E esse foi muito interessante mesmo, porque na altura trabalhei com o professor Juvenal e com o António Pimentel, duas figuras que fazem parte também da história das festas da praia. E foi muito interessante essa parte, porque passam-nos N frases pela cabeça, ideias, desenhos, alegria, cor, e levámos 2 ou 3 serões a bater neste assunto. Até que um deles, penso que foi o António Pimentel, que fez uma pergunta. Fez uma pergunta que a resposta foi logo o tema das festas da praia. O que é a praia para ti, Raquel? E houve ali um momento de silêncio e saiu-me logo. A praia é o palco da minha vida. E estava já o primeiro objetivo, estava conseguido, que era o tema das festas. Que foi o palco da minha vida, para todos os efeitos, para as coisas boas da vida, para as coisas más, quase como um casamento, para a saúde e para a doença. É na praia que eu faço a minha vida, que decidi fazer a minha vida, e foi assim que surgiu o tema das festas, de 2014. Esse tema acaba por condicionar o programa propriamente dito, porque ele é o mote, não é a frase-chave para tudo o que vai acontecer a seguir. Basicamente, em termos práticos, o tema revela-se mais no cortejo de abertura. É claro que depois tentamos que toda a envolvência, não é? Que tudo tenha alguma coisa a ver com o tema em si. Tentamos depois incutir em termos de imagem, em termos de decoração. É claro que é um tema abstrato, não é? Aqui o palco da minha vida, a parte física aqui será um palco, não é? Será um palco em que todos nós somos atores da nossa própria vida, não é? Mas leva a que haja, pelo menos a tentativa de se conseguir que todas as festas tenham um bocadinho disto, um bocadinho do tema. Se bem que em termos práticos é como já lhe disse, o enfoque mesmo é o cortejo de abertura. É o cortejo de abertura que tem que ser efetivamente relacionado com o tema, não é? Tudo o que vem à volta, há temas mais fáceis, de arranjar decoração, outros desfiles, espetáculos, há temas mais difíceis, mais teóricos, mas o grande objetivo é tentar conciliar tudo à volta do tema. Escolhido o tema, há naturalmente uma questão que é sempre importante, pelo menos tem sido o máximo denominador comum entre todos com quantos que tenho falado. Tem que ver com orçamento e com dinheiro. Para colocar de pé uma ideia é sempre necessária a componente orçamental. No seu caso, como é que foi? Sabia quanto é que tinha para gastar? Gerir esses fundos para tentar maximizá-los o mais possível? Foi difícil? É assim, é difícil e não é. Como é que eu vou tentar explicar isto? Quando começamos a idealizar, por exemplo, o cortejo de abertura, que tem um grande peso orçamental, começamos a imaginar, a desenhar os carros, as roupas dos figurantes, e isto assim, tudo muito em termos abstratos. Quando se começa a ver os materiais, aqui é que as escolhas vão ter incidência na parte orçamental. Mas hoje em dia já há materiais de N qualidades e tipos que se pode ir buscar a mesma finalidade e tentar fazer com material mais barato. Lembro-me que no meu ano foi muito usado muita madeira e ferro. Isto são materiais que podem ser reutilizados de ano para ano. Tenta-se sempre otimizar estes materiais. O ferro corta aqui, corta ali, solda, consegue-se fazer grandes coisas. Temos grandes homens a fazer estes carros que são verdadeiros artistas. São verdadeiros artistas, mesmo em termos de carpintaria, quando são carros alegóricos que não são tão retos, muitas curvas, muito o uso do caracol,
eu sou engenheira civil de formação e já vi muita cofragem também assim para o lado artístico, mas ali o carpinteiro tem que dar mesmo ao litro porque consegue-se efetivamente coisas extraordinárias. E ver os carros ainda sem os acabamentos, ver a estrutura que está lá dentro, aí sim consegue-se ter uma ideia do trabalho que está ali. Mas voltando à pergunta que me fez em termos de orçamentos, quando vai mais para o fim, tem que ter mais o controle apertado, não é? Mas basicamente é uma escolha de materiais e não senti grande dificuldade precisamente por isto. Se não formos para este material, que se calhar compra-se, põe-se lá e já está todo bonitinho, é mais caro, consegue-se ir por outro, que dá mais trabalho, mas consegue-se poupar uns valentes trocos nestas escolhas. Depois, há quase todo um ano inteiro de trabalho, de preparação, pergunto-lhe, naqueles instantes que antecederam o começo do desfile do cortejo de abertura, que sentimentos é que tinha? O que é que sentia? Eu vou um bocadinho antes e vou-lhe dizer uma coisa. Toda a organização daquelas festas daquele ano, com toda a equipa que eu consegui juntar à minha volta, foram pessoas que trabalharam, mas sempre de uma forma alegre. Nunca houve brigas, nunca houve stresses. Acima de tudo, foi super divertido. Foi emocionante, foi mesmo um prazer que todos nós tivemos. Nas horas antes do cortejo de abertura, para começar, acho que a organização foi toda espetacular, porque tivemos uma equipa que garantia que estava tudo pronto à hora certa, nas semanas antes. Trabalhei com poucas pessoas durante aqueles meses de antecedência em relação ao cortejo de abertura. Foram só 3 ou 4 pessoas, fora as equipas que elaboraram os carros e as costureiras e isso tudo, mas em termos da teoria da organização, foram poucas pessoas. Lembro-me bem que uma semana, uns 10 dias antes, vários amigos meus que já se tinham oferecido para ajudar e eu disse que ia precisar da ajuda deles. Eles, então, Raquel, ainda não nos convocaste. E eu só lhes dizia, vai chegar o dia. E foi só 2 ou 3 dias que eu tive que chamar mais pessoas para esta organização, só 2 ou 3 dias antes. Isto porque a organização tinha sido muito boa, não é? E no dia do cortejo de abertura, lembro-me perfeitamente, fui ao jantar que a Câmara oferece de recepção, que foi ali na academia, e tinha metido na minha cabeça que quando ouvisse os 21 morteiros às 9 da noite, que era a minha hora. E eu saí de lá, fui a pé até aos bombeiros, e os carros já estavam ali em frente aos bombeiros, a fazer a curva para ingressarem pela Rua de Jesus abaixo, e os carros estavam prontos, as luzes estavam ligadas, as figurantes estavam umas em cima dos carros, as outras no cortejo a pé, e foi um sentimento de uau, já não vim aqui fazer nada, está pronto. Alguém, o professor Juvenal, veio ao pé de mim e disse-me, Raquel, eu, força, professor. E o cortejo saiu, e foi um sentimento de alegria pura mesmo, de satisfação, por ver que tinha sido um trabalho que correu bem, que na minha opinião ficou mesmo lindo, não é? E foi de alegria total mesmo. Desse ano, do conjunto de tudo o que teve a seu cargo, há um momento especial que consiga destacar, que tenha ficado marcado vivamente na sua memória? Há 2 ou 3 momentos. Um foi este que acabei de referir, que me lembro plenamente, lembro-me da roupa que tinha vestida, lembro-me da conversa do professor Juvenal, lembro-me de ter levantado a mão, ter feito um estalito com os dedos, vamos a isso. Foi a saída do cortejo de abertura. E tem 2 momentos também que marcaram muito. Um foi a procissão dos marítimos, também foi um momento muito intenso, muito bonito mesmo, só quem sente mesmo aquela procissão consegue entender isto, uma coisa que não consigo pôr por palavras, e foi também um momento que eu estava com muito medo, também tentámos organizar ao máximo para que tudo corresse bem, mas eu estava com muito receio, que foi no último dia o lançamento das lanternas na areia, que foi o primeiro ano que se fez isso, as Sky Lanterns. Eu estava com muito medo, questões práticas, não é? Medo das condições meteorológicas do dia, se bem que tínhamos tudo organizado com os bombeiros, com a PSP, inclusive com a Força Aérea,
esperámos até à última, mas qualquer questão de vento podia estragar isto e, para além de estragar, podia causar algum incêndio, se aquilo viesse para a terra, só que a noite pôs-se ótima e foi um momento de veras mágico, foi muito bom mesmo. Quando esses balões que subiram e rasgaram os céus se puseram em movimento, marcando o final da festa, qual foi o seu sentimento? As lágrimas caíram, porque correu tudo bem e foi lindo. Nos anos posteriores tentou-se fazer, acho que ainda se fez mais um ano ou dois, mas depois as condições meteorológicas não permitiram, depois colocam-se efetivamente as questões ambientais e muito bem colocadas e deixou-se de fazer isso. Mas havia pessoas, nós estávamos com medo de não haver pessoas para lançar as lanternas, então arranjámos equipas de 20, 30 pessoas e cada uma delas tinha que arranjar 10, 15 pessoas para ficarem responsáveis por lançar aquilo. Só que foi uma enchente naquele areal, toda a gente queria lançar lanternas, havia pessoas estrangeiras até que já, noutros países já tinham assistido a isso e muita gente a escrever mensagens nas lanternas, mensagens pessoais para quem quer que seja e foi mesmo daqueles momentos marcantes mesmo. Recordo esse momento com muito carinho mesmo. A partir daí, naturalmente, e como praiense, continua a acompanhar as festas da praia. Como é que olha para a evolução das festas depois do ano em que teve essa responsabilidade? É assim, cada ano que passa tenta-se sempre fazer um cortejo, não vou dizer como costumam dizer na gíria, para matar o cortejo do ano anterior, porque acho que esse não é o objetivo. O objetivo é sempre tentar que as coisas corram por melhor. E em relação, por exemplo, ao cortejo de abertura, isto são vários fatores aqui que têm que funcionar num conjunto para que a coisa dê certo. É a questão do carro que desce a Rua de Jesus, são as luzes do carro, é a música, tudo interagindo com os figurantes e desde 2014 para cá, penso que as coisas têm sido minimamente conseguidas. Houve um ano em que houve alguns problemas técnicos com a música e lá está, acho que foi o suficiente para que o cortejo não tivesse o sucesso pretendido, que não fosse revelador do trabalho que toda aquela equipa teve ao longo daqueles meses, mas às vezes são pormenores que falham e não é uma questão de falta de organização ou isso, são problemas técnicos que à última da hora não conseguem ser resolvidos e que podem pôr em causa todo um trabalho de meses. Mas pronto, são coisas que acontecem e temos que viver com elas. Mas acho que de forma geral a praia tem-se conseguido manter o seu nível de cortejo de abertura e das festas da